Você já entrou numa igreja vazia depois que as luzes se apagam? E se te disséssemos que há um altar onde o próprio inferno parece fazer suas orações? Por décadas, a pequena cidade de São Bartolomeu viveu em paz. Sua rotina girava em torno da praça central, da feira aos domingos e da imponente igreja de Santa Luzia, construída em 1894. Era o coração da cidade. Um refúgio de fé. Um abrigo contra as trevas. Até que um dia, durante uma missa vespertina, uma figura apareceu no altar. Vestia batina, segurava o cálice com as mãos firmes, mas não tinha rosto. Nem olhos, nem nariz, nem boca. Apenas uma pele lisa, esticada como cera quente. O terror tomou conta dos fiéis. Gritos ecoaram pelas paredes de pedra. Pessoas caíram de joelhos, outras correram sem olhar para trás. O sino da torre soou sozinho naquela noite, e nunca mais ninguém ousou entrar naquela igreja. Desde então, Santa Luzia foi lacrada. Os vitrais cobertos com tábuas. O altar apodreceu. O crucifixo foi partido ao meio. E a cidade aprendeu a esquecer. Mas alguns sussurram, em noites de tempestade, que o som do cálice ainda é ouvido. Que há passos. Que o padre sem rosto nunca foi embora. Agora, 30 anos depois, alguém decidiu investigar. Alguém que não acredita em lendas. Alguém que está prestes a descobrir que há histórias que não foram feitas para serem desenterradas. Se gostou dessa introdução, confira outras histórias aqui do canal. Se inscreva e ative o sininho para não perder nada. E prepare-se, porque o que está por vir é só o começo. A cidade de São Bartolomeu parecia ter parado no tempo. Suas ruas de paralelepípedos estavam rachadas, cobertas por musgo e folhas secas. As casas mantinham fachadas coloniais desbotadas, como se a própria memória do lugar estivesse desbotando com o tempo. Era o tipo de cidade que não aparecia em mapas, que você só descobria por acidente, ou por maldição. No topo de uma colina silenciosa, cercada por ciprestes retorcidos e um portão de ferro enferrujado, estava a velha igreja de Santa Luzia. Mesmo abandonada, havia algo opressivo na sua presença. Como se os próprios tijolos soubessem guardar um segredo antigo demais para ser dito em voz alta. A torre do sino ainda se erguia, embora inclinada, e o crucifixo quebrado na fachada parecia advertir, entre, e perca a alma. Foi exatamente ali que Arthur Mendes, jornalista e cético convicto, estacionou seu carro velho e riscado. Ele era conhecido por sua coluna de desmistificações no blog Verdade ou Lenda, onde viajava pelo interior do país desmentindo mitos populares. Já havia revelado o lobisomem de Paraisópolis como um cachorro doente, e o espírito da noiva em Minas como uma encenação para atrair turistas. Mas dessa vez, não era por fama, nem por dinheiro. Era pessoal. Seu tio, Jorge Mendes, havia sido o último padre da igreja de Santa Luzia. O mesmo que, segundo os moradores, enlouqueceu antes de sumir sem deixar rastros, exatamente no dia em que o padre sem rosto apareceu pela primeira vez. Arthur cresceu ouvindo a avó chorando à noite, murmurando orações e pedindo perdão por algo que nunca explicava. Com o passar dos anos, a tragédia foi engolida pelo silêncio da família. Até que Arthur encontrou, por acaso, uma carta antiga escondida dentro de uma Bíblia antiga da família. Uma carta com caligrafia trêmula, assinada por seu tio. E datada 2 dias após o desaparecimento. Eles me fizeram enxergar, e agora eu nunca mais dormi. A igreja precisa ser selada. Não entrem. Pelo amor de Deus. Foi o bastante para quebrar o ceticismo de Arthur, ou pelo menos para alimentá-lo de perguntas. Ao chegar diante da igreja, Arthur pegou sua lanterna, uma câmera de mão, uma garrafa de água e um gravador. Empurrou o portão, que rangeu como se gritasse, e subiu os degraus com passos cuidadosos. A cada metro, o ar parecia mais denso. O vento soprava estranho entre as árvores, como sussurros. E embora fosse dia, as nuvens pesadas pareciam tampar o céu inteiro, mergulhando tudo numa penumbra incômoda. Ele parou diante da porta principal. Uma trave de madeira cruzava-a por fora, amarrada com correntes. Mas Arthur já havia decidido que, dessa vez, não sairia até descobrir a verdade. Pegou um pé de cabra e começou a forçar a madeira velha. Cada estalo ecoava como ossos quebrando dentro de um túmulo fechado há muito tempo. Quando finalmente entrou, foi como se o mundo lá fora deixasse de existir. O interior da igreja estava coberto de poeira e escuridão. Os bancos estavam quebrados. Os vitrais, rachados. E no fundo, ainda estava o altar, intacto, com o cálice em cima.
imóvel, como se aguardasse o retorno de alguém. Arthur ligou a câmera e começou a filmar, comentando em voz baixa. Aqui é Arthur Mendes, entrando na igreja de Santa Luzia, abandonada há mais de 30 anos após relatos de aparições bizarras, inclusive de um padre sem rosto. Vamos ver o que conseguimos encontrar. O gravador chiou. Um zumbido estranho preencheu o ambiente por alguns segundos. E então, silêncio. Arthur olhou ao redor, franzindo o senho. Foi quando percebeu. Os vitrais não projetavam mais a luz do dia. O tempo havia parado ali dentro. E algo, no fundo daquela igreja, já sabia que ele estava ali. Arthur caminhava com passos lentos entre os bancos quebrados, desviando de pedaços de madeira e panos rasgados que um dia foram almofadas de joelhos. A câmera tremia levemente em sua mão, e a luz da lanterna cortava a escuridão como uma lâmina fraca. O silêncio ali dentro era tão denso que seus próprios passos pareciam gritos. A cada clique do gravador, um chiado surgia, como se algo interferisse com o sinal. O ar estava mais frio do que lá fora, quase úmido. Era o tipo de frio que grudava na pele e fazia os pelos do braço se arrepiarem mesmo sem vento. Enquanto filmava o altar, Arthur percebeu uma mancha escura no chão, em frente à base de pedra. Ajoelhou-se para examinar. Era um círculo queimado. As bordas pareciam ter sido desenhadas com algum líquido que corroeu a madeira, mas o centro estava completamente escurecido, como se algo tivesse se manifestado ali e queimado tudo à sua volta. Do nada, um som seco ecoou pelas paredes da igreja. Toque, toque, toque. Era como se alguém batesse o cajado de um padre contra o chão de pedra do altar. 3 vezes. Depois, silêncio absoluto. Arthur congelou. Seu coração disparou, e sua respiração ficou rasa. Mas, tentando manter a postura de investigador, levantou-se devagar e seguiu em direção à sacristia, à esquerda do altar. Empurrou a porta semi-aberta com o ombro e encontrou um aposento coberto por teias de aranha e cheiro de mofo. Havia uma estante com livros apodrecidos, uma pia com marcas escuras, e um armário trancado por um cadeado enferrujado. Forçou o armário com o pé de cabra até que o trinco cedeu. Dentro, encontrou uma batina negra perfeitamente dobrada, mas coberta de manchas secas de algo que parecia sangue, e um diário velho, com a capa de couro corroída. As páginas estavam frágeis, mas ainda legíveis. Era o diário do padre Jorge Mendes, seu tio. O primeiro trecho dizia: "Eu vi. E agora, não há véu que cubra o horror. Ele está aqui. Ele veste minha batina quando ninguém vê. Ele prega, com a voz dos mortos." As páginas seguintes descreviam noites em que o padre ouvia sussurros dentro da igreja, mesmo sozinho. Relatava missas em que sentia que havia algo no altar, observando todos, como um sacerdote invisível. E na última anotação: "Na próxima missa, não estarei mais no púlpito. Ele virá em meu lugar. Que Deus me perdoe." Arthur fechou o diário com as mãos trêmulas. De repente, a luz da lanterna piscou 3 vezes e apagou. O gravador, no bolso, chiou com força. E dessa vez, uma voz baixa surgiu na gravação, abafada, mas audível. "Eu nunca fui embora." A câmera em sua mão começou a apresentar distorções. A imagem tremia. Linhas brancas cortavam o visor. Então, por menos de um segundo, algo apareceu no enquadramento. Uma figura parada atrás dos bancos. De batina. Sem rosto. O queixo era apenas pele lisa e pálida. O rosto não existia. Como cera derretida esticada sobre um crânio. Arthur girou sobre os calcanhares e iluminou o local. Nada. Mas sentiu. Como se alguém estivesse bem atrás dele. O sino da torre soou. 1, 2, 3 vezes. Sozinho. E pela primeira vez em anos, os vitrais tremularam com um brilho rubro. Como se sangue os tivesse manchado do lado de fora. No altar, o cálice derramou vinho sozinho. E no púlpito, onde ninguém deveria estar, havia pegadas frescas, molhadas, subindo os degraus. Pegadas que levavam direto ao centro do altar. E que simplesmente paravam ali. Sem vinda. Sem volta. Apenas estavam. Arthur recuou instintivamente. O suor gelado escorria pela nuca. Sua respiração saía em bafo visível, como se a temperatura tivesse despencado de uma hora para outra. Ele sabia o que tinha visto, ou ao menos sentido, mesmo que sua mente recusasse aceitar. A câmera ainda tremia em sua mão. O visor apresentava falhas intermitentes,
como se a presença daquele lugar interferisse na própria eletricidade ao redor. Ele olhou de novo para o altar. O cálice continuava derramando vinho, ou era sangue? O líquido escorria como se brotasse de uma fonte invisível, manchando o tecido da mesa sagrada. Então, ouviu passos. Claros. Fortes. Aproximando-se lentamente pela nave lateral da igreja. Passo, passo, pausa, passo. Mas nada se via. A lanterna tremulava, como se lutasse para se manter acesa. Quando finalmente estabilizou, revelou uma imagem terrível. A cruz de Cristo estava virada ao contrário. Arthur não a vira assim quando entrou. Aquilo era um sinal. Uma inversão. Um chamado. Ele deu um passo à frente e falou, mais para si do que para a câmera. Eu sei que está aqui. O que você quer? E então, pela primeira vez, a igreja respondeu. Não com uma voz humana, mas com centenas de vozes sussurrando ao mesmo tempo. Um coral macabro, distorcido, que vinha das paredes, do chão, do teto. Vozes de homens, mulheres, crianças. Chorando, rindo, rezando, todas juntas, todas erradas. Meu nome, surgiu, arrastado, do gravador pendurado ao pescoço de Arthur. Ele caiu de joelhos. As mãos tampavam os ouvidos, mas os sussurros estavam dentro da cabeça. Olhou para cima. E ali, diante dele, o padre sem rosto estava de pé no altar. A batina negra flutuava levemente, como se um vento interno a agitasse. Os pés não tocavam o chão. A pele do rosto era lisa, reluzente, sem feições. No lugar dos olhos, apenas covas côncavas. No centro do rosto, uma fenda começava a se abrir, lentamente, revelando dentes. Não um nariz. Não uma boca comum. Mas uma fenda cheia de dentes finos e pontiagudos, estalando como se tivessem vida própria. O som que saiu daquilo não era humano. Padre Jorge. Arthur perguntou, em desespero, mesmo sabendo que não havia mais ninguém ali. A figura inclinou a cabeça. Um gesto humano, quase gentil, mas impregnado de algo profundamente errado. Como se estivesse zombando dele. As paredes da igreja começaram a sangrar. Sim, sangue escorria das rachaduras entre os tijolos. Gotas pingavam dos vitrais. As estátuas dos santos choravam lágrimas escuras, como tinta misturada com carne. O órgão, silencioso há décadas, tocou sozinho. Notas dissonantes, fora de tom. Uma música de missa corrompida, invertida, tocada ao contrário. Arthur tentou correr, mas o chão se abriu. O piso da igreja desabou sob seus pés, revelando um abismo de ossos. Caveiras empilhadas, esqueletos contorcidos, mãos erguidas como se pedissem ajuda, ou queriam arrastá-lo para baixo. Ele caiu, gritando, se segurando nas bordas quebradas de pedra. E o padre flutuava acima dele. O rosto agora era um espelho escuro e liso. E nele, Arthur viu seu próprio reflexo. Mais distorcido. Com olhos vazios. Com a mesma batina. E sem rosto. O gravador caiu no poço de ossos, e antes de se perder na escuridão, emitiu uma última gravação. Agora, você é o próximo. Uma mão esquelética agarrou o tornozelo de Arthur. Outra, o ombro. Ele gritou, chutou, tentou se soltar. Mas as vozes se intensificaram. O padre ergueu os braços como em uma bênção profana. E, por um segundo, tudo ficou branco. Silêncio. Depois, escuridão total. Acordar foi como emergir debaixo d'água. Arthur abriu os olhos lentamente, tossindo e ofegante. O corpo doía, coberto de poeira e arranhões. Estava deitado no chão da igreja, próximo ao altar. O buraco no piso havia sumido. Não havia ossos. Não havia sangue. Nem o padre. A câmera estava caída a alguns metros, ainda gravando, com a lente trincada. O gravador, inexplicavelmente, repousava ao seu lado. O visor digital exibia a última gravação em loop. Agora, você é o próximo. Arthur se levantou cambaleando, tentando entender se o que vivenciou havia sido real ou alucinação. Mas tudo à sua volta estava diferente. Os vitrais agora mostravam imagens distorcidas, santos com rostos borrados, Cristo com olhos negros, anjos sem asas. E, no altar, onde antes havia o cálice, agora havia um espelho pequeno, redondo, antigo. Um espelho que não estava lá antes. Arthur se aproximou devagar, contra todos os instintos. Quando olhou, viu seu reflexo. Mas algo estava errado. Seu rosto estava apagado. Liso.
sem feições, sem identidade. Ele recuou, assustado. Apalpou o próprio rosto, e sentiu, sim, o nariz, os olhos, a boca estavam ali. Mas no espelho, nada. Atrás dele, uma sombra atravessou o corredor central da igreja. Arthur se virou rapidamente, e não havia nada. Mas o sino da torre badalou, uma única vez. O som ecoou como um aviso. Ele precisava sair dali. Cambaleando, atravessou a nave da igreja. Ao empurrar a porta principal, viu que não era mais dia. Estava noite cerrada. O relógio no pulso não marcava mais as horas. Estava parado às 23h33. A mesma hora em que, segundo relatos antigos, a missa amaldiçoada havia começado 30 anos atrás. Do lado de fora, a cidade parecia morta. Nenhuma luz nas casas. Nenhum som. Nenhuma alma viva. Tudo congelado, parado. Como se o tempo não fluísse mais naquele lugar. Arthur correu até o carro. Ligou o motor, acelerou sem olhar para trás. Precisava sair dali. Precisava contar o que viu. Precisava avisar o mundo. Mas algo fez olhar pelo retrovisor. E foi então que viu. Ele estava sentado no banco de trás. Vestido de batina. Sem rosto. Imóvel. Arthur freou com tudo e olhou para trás. Nada. O banco estava vazio. Mas o espelho retrovisor já não refletia seu rosto. Dias depois, um vídeo foi publicado no blog Verdade ou Lenda, com o título O Padre Sem Rosto, Verdade ou Alucinação? O vídeo mostrava imagens tremidas da igreja, ruídos estranhos, sussurros e, por poucos segundos, um frame pausado que congelou a internet. Arthur, diante do altar, com o rosto apagado, sem feições, sem olhos, sem boca. A filmagem viralizou. Alguns disseram ser um truque. Outros, uma edição inteligente. Mas ninguém mais teve notícias de Arthur Mendes. Exceto por um detalhe: em uma cidade vizinha, uma nova igreja foi aberta. Moderna. Branca. Intocada. Mas todos os domingos, às 23h33, um padre que ninguém conhece celebra uma missa, para uma plateia invisível. E quem o encara por muito tempo, começa a esquecer seu próprio nome. O caso de Arthur Mendes nunca foi encerrado. A polícia de São Bartolomeu registrou o desaparecimento após encontrar seu carro abandonado à beira da estrada, com o tanque cheio e os faróis ainda acesos. O banco do motorista estava vazio, mas havia um gravador no assento. O áudio era incompreensível, apenas chiados intermitentes, e uma risada distante, abafada, como se viesse do fundo da terra. A cidade, que antes evitava falar da igreja de Santa Luzia, agora a cercou com muros altos, cobriu a fachada com cimento e colocou placas avisando: propriedade interditada. Risco de morte. Mas mesmo assim, há quem diga que a batida do cajado ainda ecoa dentro dela. 3 vezes. Sempre às 23h33. Outros afirmam que o vídeo publicado por Arthur sumiu da internet, foi apagado de todos os servidores, excluído de backups. Mas em fóruns obscuros, cópias continuam circulando. Cópias com avisos sinistros. Não assista até o fim. Ou ele encontrará você. E há relatos. Pessoas que alegam ter visto um homem de batina preta caminhando por ruas desertas, sempre de noite, sempre sozinho. Um homem sem rosto. Ninguém se aproxima. Ninguém ousa tocar. Porque há algo naquela ausência de feições que congela a alma. Um terror ancestral. Um medo que vem de antes da linguagem, antes da religião, antes da própria fé. Dizem que ele aparece para os céticos, para os curiosos, para os descrentes. E quando aparece, ele não vai embora. Você o viu? Talvez por um breve momento. Talvez em um sonho. Ou quem sabe, no reflexo escuro do espelho. Mas uma coisa é certa. Uma vez que você sabe da existência dele, você nunca mais está sozinho de verdade. Ele caminha ao seu lado. Ele observa no escuro. E espera o momento em que você vai se ajoelhar. E esquecer quem é. Porque o padre sem rosto não quer apenas sua atenção. Ele quer a sua identidade. Se você gostou dessa história sombria e quer conhecer outras lendas ainda mais assustadoras, se inscreva agora no canal, ative o sininho e deixe nos comentários o que mais te assustou em O Padre Sem Rosto. E lembre-se, nem todo silêncio é vazio. Às vezes, ele só está esperando que você escute.